O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí, então, eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante da indagação feita a Jesus acerca de por que os discípulos dele não jejuavam, Jesus responde recorrendo a algo que é bastante conhecido e faz parte da espiritualidade de seus contemporâneos, dos discípulos de João e dos discípulos dos fariseus. Jesus usa essa imagem, que também recorrentes vezes foram utilizada pelo profeta Isaías e mais ainda pelo profeta Oséias. Israel é a noiva e o noivo é Deus. Ora, quando o noivo está presente, faz-se festa e não jejum. Jesus, ao assim responder para eles, de alguma forma já o indicava a eles que ele, Jesus, é o noivo, aquele a quem Israel esperava. Ele desposará Israel. Ele levará para a festa, para o banquete. Deixo um pouquinho o Evangelho, e terem visto também os dois seminaristas e o texto da primeira leitura, capítulo 5, estamos adentrando esse discurso paulino acerca do sacerdócio. De onde vem o padre, gente? De onde vem o sacerdote? De onde vem o presbítero? São termos que, com suas nuances, mas se referem sempre a este ministério. O padre, o sacerdote, ele é tirado do meio dos homens. Não é do oco da taquara, né? Do meio dos homens. Da família. Às vezes de uma família bem estruturada, às vezes de uma família menos estruturada. Alguns padres, durante o seminário, têm que se dedicar mais e mais e mais. Outros já têm uma formação melhor, trazida de seu lar. Mas quem chama é Deus. E, aliás, Paulo diz, ninguém usurpe, ninguém se atribua a si mesmo, a não ser que tenha sido chamado por Deus. O sacerdote é tirado do meio dos homens, e a finalidade e a missão de seu chamado é exercido também em favor dos homens e das mulheres. Sai, faz o seu caminho vocacional, sua preparação, e retorna em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus. Oferece sacrifícios,
E esse é o maior sacrifício, a Eucaristia, a eterna e nova aliança. Oferece sacrifício pelo povo, mas também por si próprio. Oferece para oferecer a Deus dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão de quem está no erro e na ignorância. E ajuda, é missão nossa, pela palavra, pelo ensino, ajudar a corrigir a ignorância e o erro acerca das coisas de Deus. Está cercado também ele de fraqueza. O sacerdote não deixa de ser humano, não se torna um anjo. É também cercado pela fraqueza. Por isso oferece os sacrifícios pelos pecados do povo, quanto pelos próprios pecados. Mas diz Paulo que esta graça, porque não é mérito, é graça. Seria mérito se fosse algo humano, nosso, fruto de nossa busca, de esforço. É graça. Por isso não tem mérito em ser sacerdote. É graça. É chamado que Deus faz. E Paulo diz que então devemos, e vocês se assim o forem, e rezamos para que essa seja de fato a vocação de vocês, que sejamos sempre estes que fazem este elo entre Deus e a humanidade. Apesar de todas as nossas fraquezas, como Paulo bem lembra, o ministério é muito maior do que nós. O ministério é muito maior do que o Padre Zico. É muito maior do que o próprio Papa. O ministério tem sua origem em Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, falando acerca das vocações, ele diz: a messe é grande e os operários poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a colheita. E é por isso que em nossa diocese, sempre antes de começar a missa, o ministro da Eucaristia, todos os ministros foram constituídos guardiões, eles fazem este mantra: cada comunidade, uma nova vocação. E aí rezamos a dezena do terço. E não custa lembrar que nossa comunidade da Catedral, se dependesse das vocações que daqui saíram, estaria sem padre. Estaria sem padre. Então, rezar pedindo a Deus que mande vocações. Rezar também pela perseverança dos que são e pelos seminaristas. Se alguém sente o chamado, não tenha medo. Não é teu, é de Deus. Responda, Ele te ajudará no discernimento.